Olá, vamos continuar o conteúdo. Lembrando que estamos na segunda parte do conteúdo, em que fazemos uma revisão do conteúdo físico, para poder discutir mais profundamente a dinâmica dos fluidos que virá depois. Na aula de hoje, vamos prosseguir com esse tópico número 5, os coeficientes termodinâmicos, e eu vou falar sobre os coeficientes alfa, Kt e Ks, que são o coeficiente de expansão térmica, alfa, Kt é a compressibilidade isotérmica e Ks é a compressibilidade adiabática. Esses nomes todos têm um sentido e têm uma aplicação nas propriedades da água que tanto são importantes para o estudo da oceanografia, como nós teremos a oportunidade de discutir superficialmente em alguns momentos dessa aula. No primeiro momento eu vou discutir sobre o coeficiente de expansão térmica, depois eu vou falar sobre as compressibilidades Kt e Ks, e depois eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, o coeficiente de expansão térmica, que é o alfa, ele está relacionado com a variação do volume em relação à temperatura. Quando a gente pensa nisso, tem que conectar duas ideias diferentes. Existe uma ideia matemática, que é a ideia de que o volume é uma grandeza física que varia com a temperatura, que é outra grandeza física. Então esse volume vai ser uma função da temperatura. Isso é uma ideia matemática. A outra ideia é uma ideia física, ou seja, a gente tem que imaginar uma certa recipiente aqui, ou um recipiente ou uma porção de matéria, alguma coisa que tem aqui um peso em cima. E aqui pode ter, por exemplo, um gás, e esse gás vai ter um volume. Ele vai ocupar um volume aqui no espaço, né? E se a gente colocar aqui fogo, se a gente fornecer calor para ele, é possível que, como essa massa vai ter um peso constante, isso vai produzir uma pressão constante no gás, se esse êmbolo for móvel, né? Então o volume vai passar a variar por causa da temperatura que está variando, graças a essa troca de calor, né? Supondo que seja um processo razoavelmente próximo da previsão teórica. Então esse volume varia com a temperatura, e o que nós vamos estudar varia, ok, mas varia quanto? E o que nos interessa se caracterizar aqui é que nós vamos estudar materiais diferentes que têm uma variação de volume e não de pressão, como eu escrevi, com a temperatura. E cada material vai ter uma variação diferente. Então, como a gente vai estudar materiais, isso vai dar resultados diferentes. Cada material vai ter uma característica diferente de variar o volume com a temperatura. E é esse estudo que vai nos conduzir ao coeficiente de expansão térmica. Ok? Então, matematicamente falando, a gente estuda isso através de uma derivada parcial, que é a derivada do volume em relação à temperatura. Por quê? Porque essa derivada mede, né, essa derivada parcial mede como o volume que está em cima, portanto é a função independente, como o volume varia em relação à temperatura, ou seja, com mudanças de temperatura. Se a temperatura subir, o que vai acontecer com o volume, né? Ou se ela baixar, o que vai acontecer? Geralmente o que a gente espera é que quando a temperatura aumente, como as partículas vão ficar mais agitadas, o volume também aumente.
E nós vamos ver que justamente no caso da água, que é o que mais interessa para a oceanografia, existe um intervalo de temperaturas em que isso não acontece. Muito bem. Então, eu ainda vou definir com mais precisão o que é o coeficiente de expansão térmica, mas por enquanto vamos ficar com essa derivada. A derivada do volume em relação à temperatura mede como o volume varia em relação à temperatura. Então essa seria uma primeira aproximação do que seria esse coeficiente de expansão térmica, uma medida de como o material se expande ou se contrai em relação a mudanças de temperatura. E vamos ver quanto é que dá o cálculo dessa derivada para o caso do gás ideal. No caso do gás ideal, temos essa relação aqui, PV igual a nRT. Então a gente pode escrever o volume em função da temperatura, mas também da pressão e do N, né, como sendo nRT sobre P. Porém, se a gente calcular essa derivada e se nós mantivermos a pressão constante, então isso vai ser o caso anterior, vai ser uma expansão isobárica, uma transformação em que a pressão não muda, então vai ser simplesmente nR sobre P, já que a gente derivou em relação a T, certo? Então veja que isso depende do número de mols, né? E como nos interessa estudar materiais e não objetos, ou seja, nos interessa estudar a água e não 1 litro de água, 2 litros, 3 litros, a gente tem que cancelar essa quantidade. E uma maneira de cancelar essa quantidade é dividindo pelo volume. Então, se a gente pega aquela derivada do volume em relação à temperatura, onde a gente mantém a pressão constante, como eu falei agora, e se a gente dividir pelo volume, isso tudo dividido pelo volume, mas em vez de escrever assim, tudo isso sobre V, que ficaria muito grande, a gente bota 1 sobre V na frente. Se a gente fizer isso, isso agora não vai mais depender do número de mols nem do volume, ou seja, isso daqui vai ser uma característica de um material e não mais de um objeto. E é justamente essa grandeza que nós definimos como sendo o coeficiente de expansão térmica alfa. Esse é o coeficiente de expansão térmica. E ele é uma característica de um material e não de um objeto, como eu disse. Então nós vamos calcular o coeficiente de expansão térmica da água, de um outro fluido, de um sólido, por exemplo, de um gás, e assim por diante. O primeiro exemplo, vamos ver o que a gente já tinha começado a calcular, né? Então nós já vimos aqui que a derivada do volume em relação à temperatura para o gás ideal a uma pressão constante, vimos que é nR sobre P. Né? Agora, para obter esse coeficiente de expansão térmica, a gente precisa dividir isso pelo volume. E vimos que o volume tem essa relação aqui, já que PV é igual a nRT, então V é igual a nR T sobre P. Então 1 sobre o volume, vamos calcular aqui embaixo, 1 sobre o volume vai ser P sobre nRT. Então alfa é igual a P sobre nRT vezes essa derivada que nós calculamos antes, que é nR sobre P.
Então, cancelando tudo que tem para cancelar aqui, a gente cancela esse P com esse P, esse NR com esse NR, e a gente chega à conclusão que para o gás ideal, o alfa é igual a 1 sobre T. Então, esse coeficiente de expansão térmica, ele mede o quanto o volume muda com a temperatura, né? Então, esse coeficiente é 1 sobre V, dρ V, dρ T, T constante. Então, se nós estamos vendo aqui que ele é positivo nesse caso, né, porque a temperatura é sempre positiva, significa que para o gás ideal, o volume sempre aumenta com a temperatura, né? Como alfa maior que zero, significa que no gás ideal, o volume sempre aumenta com a temperatura. E aumenta quanto? Aumenta desse fator 1 sobre T, normalizando em relação ao volume. Então a gente também percebe que como esse coeficiente é 1 sobre T, à medida que a temperatura aumenta, vai ficando mais difícil comprimir esse gás, porque o coeficiente de expansão vai diminuir. E por outro lado, quando a temperatura diminui, fica mais fácil comprimir o gás, porque o coeficiente de compressibilidade vai aumentar, porque o alfa é inversamente proporcional à temperatura. Começou a chover aqui. Muito bem. Outro exemplo que a gente pode calcular esse coeficiente de expansão térmica é para o modelo linear de dilatação de um sólido. Então vocês talvez lembrem do ensino médio ou de física básica, física fundamental 2, né? Que existe um fenômeno chamado dilatação térmica, que na verdade é o que nós estamos estudando aqui, né? Só que a gente está estudando de um ponto de vista mais geral, que é o ponto de vista da termodinâmica. Bom, então, se for uma linha, por exemplo, né? E vamos considerar apenas a dilatação linear, né? Ou seja, que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Então, para um sólido seria o seguinte: o volume é igual a um volume inicial vezes 1 mais um certo coeficiente vezes a temperatura. Isso daqui é um modelo linear de expansão térmica. Por que modelo linear? Porque a gente está considerando que o volume, visto como função da temperatura, é uma função linear, a não ser pela constante V0 e 1 aqui, né? Então é linear. Isso é o modelo mais simples imaginável, na verdade. Então a gente sempre começa pelo modelo mais simples, né? Então vamos tentar calcular o coeficiente de expansão térmica aqui e a gente vai ver que vai dar esse próprio alfa, que já chamei de alfa já sabendo disso, lógico, né? Então 1 sobre o volume, que a gente vai supor que ele não aumentou muito, então vai ser o próprio V0, dρ V, dρ T, né? Derivando isso em relação à temperatura, vai ficar V0, o 1 vai ter uma derivada nula, e esse aqui vai dar uma derivada alfa, né? Então a gente vê com isso que o alfa vai ser o próprio 1 sobre V0 dρ V, dρ T, né? Onde a gente está supondo aqui que esse volume inicial é muito maior do que a variação de volume, e tem uma aproximação implícita aí acontecendo. Certo? Então, resumindo a história, na dilatação de um sólido, a gente pode considerar que essa constante, que aparece bem aqui na modelagem da dilatação térmica, essa constante alfa,
é o próprio coeficiente de expansão térmica, que a gente na verdade é o mesmo fenômeno. Isso aqui é apenas um caso particular em que essa expansão é linear. E tem algum exemplo em que não é linear? Tem. Acabamos de estudar o gás ideal, o alfa, ele não é uma expansão linear porque ele é proporcional a 1 sobre T. Então é bem diferente da situação que nós vimos aqui. Agora vamos discutir um pouco sobre o que mais interessa para quem estuda oceanografia, né? Que é a água. Bom, para a água o alfa apresenta um comportamento anômalo. Anômalo significa fora do comum, fora do normal. Porque a maioria dos materiais tem um comportamento previsível, simples e bastante próximo do linear, né? Ou, num certo sentido, do que é monótono. Né? Porém, a água não é assim. O coeficiente de expansão térmica da água não é tão simples assim. Por causa disso, o volume não varia de modo linear com a temperatura. Então, para a água não vale essa aproximação aqui da dilatação térmica linear. Não vai ser uma constante, simplesmente, né, essa expansão térmica. Por esse motivo, essa mesma anomalia se transmite para a densidade. Que vamos pensar um pouco. Né? Se o coeficiente de expansão térmica estuda como o volume varia com a temperatura, né? Se o coeficiente de expansão térmica ele é basicamente o modo como o volume varia com a temperatura, né? Normalizado pelo volume para ficar, enfim, do jeito que a gente discutiu, depender de um material e não de uma porção de matéria, né? Mas grosso modo o alfa é ΔV sobre ΔT. Só que ΔV a gente pode multiplicar e dividir por uma massa aqui, e a gente vai ver que na verdade isso pode depender da densidade, né? Então uma variação do coeficiente de expansão térmica provoca uma variação na densidade. Se alfa varia, a densidade vai variar também. Isso significa que num objeto que tem um comportamento anômalo, como é o caso da água, né, desse coeficiente de expansão, a densidade da água vai ser anômala também. Né? Ou seja, a densidade da água é anômala. Ou seja, fora do comum, fora do normal, fora do que que está mais presente na maioria dos exemplos. A água é diferente nesse aspecto. Então, esse coeficiente de expansão térmica para a água ser anômalo implica numa anomalia na densidade da água. Então, além do que vocês já estudaram no trabalho, né, e também em outras disciplinas, de que a densidade da água varia com, por exemplo, a latitude, né? Além disso, tem também essa variação devida à temperatura, ok? Então, numa escala de 0 a 100 graus Celsius, pode parecer que a densidade da água que está aqui no eixo Y, ela só diminui, né? Porém, isso não é verdade. Então, se a gente der um zoom aqui de 0 a 15 graus, a gente obtém de 0 a 15 graus aqui esse gráfico da direita. Nesse gráfico aqui da direita, é possível ver que, na verdade, de 0 até aproximadamente aqui 4 graus Celsius, a densidade da água aumenta com a temperatura, depois ela vai diminuir. Né? Então isso é um comportamento muito diferente. Tá? E eu tirei esse gráfico aí dessa referência que está no plano de curso. Quem quiser consultar esse livro tem gratuitamente na internet. Acredito que no site da própria universidade, onde o autor mesmo deixou o livro de graça, tá? Então é bem fácil o acesso a esse livro. Então,
a gente percebe desse gráfico da direita que entre 0 e 4 graus Celsius a densidade da água aumenta com a temperatura. Mas a partir do momento que a temperatura aumenta aqui, né, a densidade da água vai diminuir. Então a água vai ficando mais pesada, entre aspas, né, entre 0 e 4 graus Celsius, depois ela vai ficando mais leve, até chegar em 100 graus Celsius, onde a densidade vai diminuir bastante, mas é devido a uma transição de fase que vai acontecer aqui, né, porque agora se a temperatura não consegue subir sem que a água passe para o estado gasoso, né. Bom, prosseguindo, o outro tópico que nós precisamos discutir, que é interessante como aplicação da termodinâmica, né, já que a gente está fazendo essa revisão, é o conceito de compressibilidade isotérmica, principalmente, mas o conceito de compressibilidade. Bom, comprimir materiais é o contrário de expandir, né? Nós estamos discutindo expansão e contração, só que até agora a gente estava discutindo a expansão isobárica, ou seja, pressão constante. Quando a gente discute a compressão e a expansão, agora não mais a uma pressão constante, mas a uma temperatura constante, variando a pressão, que é a situação inversa da anterior, a gente vai ter outros efeitos e outras grandezas, tá? Então, relacionado a isso aqui, vai estar uma grandeza chamada compressibilidade, né? Que nós vamos estudar, tá? Vamos agora variar a pressão. Né? Então nós vamos variar agora a pressão. A pressão não é mais constante. E depois nós vamos considerar constante a temperatura T ou a entropia S. Então, vamos considerar constante a temperatura T ou a entropia S. Né? E o que nós vamos estudar agora é como o volume varia com a pressão a uma temperatura constante. Ou como o volume varia com a pressão, mas a uma entropia constante. Né? Então, o que nos interessa agora nesse conceito é estudar como o volume varia com a pressão. Ok, então no caso dos gases, né, o volume ele varia bastante, consideravelmente, né, com a pressão, no caso dos gases, em comparação com outros materiais, né. Então podemos dizer que para os gases V varia muito consideravelmente, né, com a pressão P. Por outro lado, é mais difícil comprimir, essa é a palavra, comprimir um líquido ou um sólido. Né? Então é mais fácil comprimir um gás, intermediariamente fácil comprimir um líquido e o sólido bem mais difícil. Né? Então, como a gente está mantendo a temperatura constante, agora a gente vai comprimir o material, ou seja, aumentar a pressão para diminuir o volume. Tá? É isso que a gente tem que ter em mente. Né? E o contrário disso seria descomprimir, então diminuir a pressão para aumentar o volume.
Agora, para sólidos, já é bem mais difícil, né? Um sólido resiste muito mais a essa compressão. Então, o que nós queremos definir é uma grandeza que meça isso tudo, né? É muito mais difícil, né? Porém, comprimir um sólido. Ou seja, se a gente apertar a mesa, ela praticamente não vai mudar de volume. E a gente acredita, na verdade, que ela não muda. De fato até muda, mas é tão pouco, é tão pequena essa mudança, que é imperceptível, é impossível perceber isso só com nossos sentidos. Teria que ter um instrumento de medida muito preciso para medir isso. E poder descobrir que é muito pequeno, né? O que é feito em laboratório. Então a gente tem uma oposição muito grande aqui. É relativamente fácil comprimir um gás. E, por exemplo, a gente enche uma seringa, aí tampa com o dedo e aperta, a gente percebe que até tem um limite que a gente consegue comprimir, mas a gente consegue fazer isso um pouco, né? Com relativa facilidade. Por outro lado, o sólido, para a gente, no dia a dia, parece impossível comprimi-los, né? Então tem uma oposição muito grande entre os dois. E o que nós queremos é definir uma grandeza que nós vamos chamar de compressibilidade, que seja capaz de medir essa capacidade de ser comprimido ou seja, de diminuir o volume com o aumento da pressão, né? Então queremos definir essa grandeza. Então a gente vai fazer agora uma pequena reflexão, né, sobre o que a gente está buscando e como transformar isso numa fórmula matemática. Mas o que a gente tem que ter em mente é que no fim das contas é mais fácil comprimir um gás e é mais difícil comprimir um sólido. Então essa compressibilidade deve respeitar o seguinte, vamos chamar essa compressibilidade de kappa. Letra grega kappa, parece um K, mas ela tem uma perninhazinha aqui para diferenciar, né? Uma letra grega kappa, né? Parece um X também, mas não é. É uma letra kappa, tá? Que seja capaz de medir a capacidade de um material de ser comprimido. Então nós queremos definir kappa de modo que a compressibilidade de um gás seja alta e a compressibilidade de um sólido seja baixa. E obviamente a gente quer um número positivo para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais intuitiva, né? Só que aí vem os líquidos, né? E aí que entra a água, em particular a água do mar. Quando nós estudamos líquidos, fazendo uma revisão da hidrostática e hidrodinâmica básica, acho que vocês aprenderam em Física Fundamental 2, né? Lá nós dissemos que os fluidos são incompressíveis. Mas não é bem os fluidos, são os fluidos ideais.
E o que eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho é que fluidos ideais não existem, né? Fluidos ideais, né? Essa coisa de ideal vem lá da filosofia de Platão, como vocês sabem, e representa justamente aquilo que existe só na ideia, né? Ainda que a gente não vai entrar em questões filosóficas, né? É só um comentário sobre a palavra. Então, o fluido ideal representa uma utopia, ou melhor, um modelo matemático que nos permite estudar como uma primeira aproximação de simplicidade o que são os fluidos, né? E dada essa limitação, a gente precisa então diferenciar isso dos chamados fluidos reais. O que são os fluidos reais? É a água que eu acabei de beber, é o ar que a gente respira, né? São os oceanos, é o ar da atmosfera, são fluidos reais, né? E os fluidos reais, eles são compressíveis. Como é que a gente caracteriza uma coisa ou outra? Um fluido incompressível é aquele que teria uma compressibilidade igual a zero, o que significa que o volume não varia com a pressão. Por outro lado, um fluido real vai ter certamente uma compressibilidade diferente de zero, né? E em particular, como a gente quer definir a compressibilidade como um número positivo, essa compressibilidade vai ser maior do que zero, estritamente maior, né? Então precisamos fazer essa distinção entre fluidos reais e fluidos ideais. Mas aí entra uma outra coisa. Vamos nos restringir por enquanto então apenas aos fluidos reais. Vamos esquecer um pouco aqui os fluidos ideais que a gente já estudou um pouquinho, né? Em aulas anteriores. Vamos pensar nos fluidos reais. A gente já disse que é fácil comprimir um gás e é difícil comprimir um sólido. E o fluido ele tem uma agregação, é um estado de agregação intermediário entre o sólido e o gás, que significa que as partículas do líquido elas não estão nem tão livres quanto um gás, umas das outras, e nem tão presas umas às outras quanto as partículas de um sólido, né? E como a gente está estudando termodinâmica, isso tem uma importância muito grande. Então, se é muito mais fácil comprimir um gás do que um sólido, é muito mais difícil comprimir um sólido do que um gás e os fluidos estão no meio, o que a nossa intuição diz, o que a gente espera, é que a compressibilidade dos fluidos seja intermediária em relação aos gases e aos sólidos, né? Ou seja, nós esperamos que a definição de compressibilidade capa, né, seja tal que continue valendo essa nossa intuição, ou seja, a compressibilidade de um sólido, grosso modo, deve ser menor que a compressibilidade de um líquido, que deve ser menor, por sua vez, do que a compressibilidade de um gás, né? Ou seja, deve ser muito difícil comprimir um sólido, mais ou menos comprimir um líquido e mais fácil comprimir um gás, né? Então a taxa de variação de volume, que é o kappa, grosso modo, nós vamos ver como é que a gente pode interpretar isso. E essa é a questão. Como nós vamos medir esse conceito? Como nós vamos definir fisicamente o que é compressibilidade através de uma expressão matemática que possa ser escrita na linguagem da termodinâmica? Bom, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que se a gente quer estudar isso a uma temperatura constante
e o volume é que vai variar com a pressão, como eu disse no slide anterior. Então, necessariamente a gente tem que considerar a variação do volume em relação à pressão. E isso aqui deve ser uma grandeza que vai aparecer nessa forma. Ou seja, nós vamos estudar como o volume varia com a pressão. Né? Então, se o volume não variar com a pressão, a gente já vai ter automaticamente que a compressibilidade é zero, o que seria, por exemplo, o caso de um fluido ideal. Né? Se V, em função da pressão P, é constante, então automaticamente a gente vai ter que a compressibilidade é zero. O que é o exemplo mais à mão que a gente tem é o do fluido ideal, do fluido incompressível, certo? Então a nossa primeira aproximação desse conceito de compressibilidade seria a derivada do volume em relação à pressão. E a gente pode calcular isso por exemplo do gás ideal. Então no gás ideal, que é o nosso exemplo faz tudo aqui, né, a gente tem uma equação de estado que é PV igual a nRT. Então isolando o volume é igual a nRT sobre P. Então essa derivada que é a nossa primeira aproximação da compressibilidade aqui, que é a derivada do volume em relação à pressão, vai ficar a derivada em relação à pressão desse volume aí, nRT sobre P. Como isso é uma derivada parcial em relação à pressão P, né, esse nRT é visto como uma constante. Então fica nRT vezes a derivada em relação a P de 1 sobre P. E aqui entra uma regra de derivação, que é da potência. Isso é nRT derivada em relação a P de P a menos 1. Então isso vai ser nRT vezes menos 1, que é o expoente, vezes P elevado a menos 1, que era o expoente anterior, menos 1 da fórmula. Então isso vai ficar menos nRT P a menos 2. E escrevendo isso em forma de fração, a gente tem, portanto, que a variação de volume em relação à pressão é menos nRT dividido pela pressão ao quadrado. Aí aqui surge um problema muito semelhante ao que eu comentei antes, no caso da expansão térmica adiabática, não, isobárica, né? Expansão térmica isobárica, o coeficiente alfa. Acontece o mesmo problema aqui. Está aparecendo nesse resultado desse exemplo que essa taxa depende do número de mols. Então o dVdP, essa grandeza bem aqui, não pode representar a compressibilidade de um material, e sim de um corpo com determinado número de mols, né? Ou seja, o dVdP aqui não pode representar a compressibilidade do gás ideal. Ele representa a compressibilidade de um gás ideal com um certo número n de mols, que poderia ser 1 mol, por exemplo, poderia ser 2, e isso daria resultados diferentes. Então o que a gente vai fazer é eliminar essa dependência com a quantidade, e a gente vai fazer da mesma forma que fez para o coeficiente de expansão térmica, dividindo pelo volume, certo? Por quê? Porque aí também vai cortar essa unidade de volume aqui e vai ficar mais simples de entender. Então, para que a compressibilidade não dependa da escala, o que a gente vai fazer é, vamos dividir pelo volume. Então essa compressibilidade, a gente já está se aproximando, ela deve ser algo como 1 sobre o volume vezes a derivada do volume em relação à pressão, né? Então esse
Esse daqui é o nosso segundo chute. Nossa segunda proposta aqui de como definir compressibilidade, né? Vamos dividir pelo volume para acabar com essa dependência com a quantidade e assim a gente obter uma propriedade de um material e não de um objeto. Ou seja, a gente vai obter a compressibilidade da água e não de 1 litro de água. A gente vai calcular o K do gás ideal e não de 1 litro de gás ideal, né? E vejamos como fica isso então no exemplo do gás ideal que eu acabei de falar. Nesse exemplo, nós já calculamos d1V, d1P, né? E deu menos nRT sobre P ao quadrado. E nós vimos que V é nRT sobre P. Então, o 1 sobre V vai ser o contrário disso, que vai ser P sobre nRT. Então, dessa forma, 1 sobre V vai ser vezes a derivada de V em relação a P, vai ser igual a isso aqui, né? P sobre nRT, vezes isso aqui, que é a derivada de V em relação a P, que é menos nRT sobre P ao quadrado. Então, corta P aqui com esse quadrado, fica só um P aqui embaixo, corta nRT em cima e embaixo, e aí a gente tem que na verdade 1 sobre V, derivado de V em relação a P, é igual a menos 1 sobre P. Então a gente praticamente resolveu o problema, só tem um pequeno detalhe aí. Então a gente está vendo que a variação do volume em relação à pressão normalizada pelo volume, ou seja, dividida pelo volume, ela é proporcional ao inverso da pressão. Mas esses coeficientes a gente sempre trabalha com eles positivos, né? Porque é mais fácil, ficar pensando em sinal é meio chato. Então a gente convenciona que na verdade a compressibilidade tem que ser positiva. E como é que a gente faz isso? A gente simplesmente bota um menos na frente. Então a compressibilidade vai ser menos 1 sobre V, derivada de V em relação a P. Derivada do volume em relação à pressão. Aí alguém poderia perguntar, mas espera aí, tu só deu um exemplo de que essa grandeza vai dar negativa. Como é que eu sei que vai dar negativa sempre? Pois é, não é negativa sempre, mas é quase sempre. Por quê? Porque quase sempre, quando a pressão aumenta, quase sempre o volume diminui. E isso daqui significa que quase sempre a derivada de V em relação a P vai ser negativa, né? E o volume é sempre positivo porque ele é definido como sempre positivo. Então, para que a compressibilidade seja positiva, a gente simplesmente define ela já com esse menos na frente. E aí, da primeira vez que a gente estuda esse assunto, que obviamente não, essa discussão toda que eu estou fazendo não está no livro, e essa fórmula aparece lá com esse menos aí na frente, a gente fica se perguntando, mas por que negativa? Não, a compressibilidade não é negativa, ela é positiva e ela tem esse sinal de menos justamente para garantir que ela vai ser positiva, tá? Ela só vai ser negativa em situações anômalas, em situações em que aumentando a pressão o volume aumenta, que é o contrário disso aqui. Curiosamente, é justamente essa anomalia que vai aparecer na água, né? Desculpa. Muito bem. Então vamos ver finalmente qual é a compressibilidade aqui do gás ideal. Então no gás ideal nós vimos
que 1 sobre V, derivada de V, esse V está parecendo um U, em relação a P, deu menos 1 sobre P, né? Então é óbvio que a compressibilidade kappa, que vai ser menos isso, vai ser simplesmente menos 1 sobre P, ou seja, 1 sobre P. Então a compressibilidade do gás ideal é 1 sobre a pressão. E daqui a gente já tira uma noção importante, que é a questão da unidade. Né? A unidade do kappa é 1 sobre a unidade de pressão, que é Pascal, por exemplo. Então a unidade é Pascal é menos 1, a unidade no SI. Tá? Então a compressibilidade ela tem uma unidade de pressão a menos 1. E aí, mesmo tendo já construído isso tudo, a gente ainda precisa fazer uma bifurcação aqui. Porque existem duas compressibilidades diferentes, na verdade, não é só uma. Existe a compressibilidade KT e a compressibilidade KS. Por quê? Porque é possível que o processo ele aconteça a uma temperatura constante. Isso aqui é uma temperatura constante. Então vai ser uma compressibilidade isotérmica, que eu já vou escrever. E é possível também que seja uma compressibilidade adiabática, que acontece a uma entropia constante. Na verdade, um processo que acontece a entropia constante é chamado de isentrópico. Mas esse nome não é muito comum, porque todo processo isentrópico é um processo em que não há troca de calor. Ou seja, todo processo de entropia constante é um processo sem trocas de calor, ou seja, um processo adiabático. Então a gente chama de compressibilidade adiabática quando a entropia é mantida constante. E a fórmula é essa aqui. A compressibilidade isotérmica vai ser o Kt, que é menos 1 sobre V, derivada do volume em relação à pressão que nós já vimos, só que a uma temperatura constante. E a compressibilidade adiabática vai ser o Ks, que vai ser menos 1 sobre V, derivada do volume em relação à pressão, do mesmo jeito, só que agora com uma entropia constante. Quando tem essa letrinha embaixo aqui, significa que essa grandeza que está na letrinha aqui é mantida constante nesse processo em questão. Então aqui a gente vai ter o Kt, compressibilidade isotérmica, e vai ter o Ks, compressibilidade adiabática. E vamos ver como é que fica isso para o nosso exemplo que serve para tudo, que é o gás ideal. Muito bem, então nós já vimos, na verdade, né? O que nós já vimos foi o KT. O que nós calculamos ainda agora foi o KT, que é 1 sobre P. Esse aqui nós já calculamos. O que nós ainda não calculamos foi o KS. O kappa S eu deveria estar falando, né? Que é entropia constante, ou melhor, um processo adiabático. E para um processo adiabático, no nosso exemplo aqui do gás ideal, a gente vai ter que P, pressão, vezes o volume elevado a uma constante gama, que nós discutimos na aula anterior sobre essa constante gama, não vai interessar aqui agora, vai ser constante. Vamos chamar essa constante de C, para facilitar, né? Então a pressão vezes o volume elevado a gama é igual a constante C. C é apenas uma constante. Tá? Não confundir com
calor específico, nem capacidade térmica, nem nada disso, só uma constante. Só para não ficar escrevendo constante toda hora. Muito bem. Então no processo adiabático, a gente pode isolar o volume, né? Porque PV elevado a gama igual a C, significa que V elevado a gama é C sobre P, que significa que V é igual a C elevado a 1 sobre gama, dividido por P elevado a 1 sobre gama. Então a gente pode calcular o Ks, né? Ks aqui. O Ks, melhor dizendo, vai ser menos 1 sobre V, derivada de V em relação à pressão, só que agora para uma entropia constante. Então vai ser menos 1 sobre V, que eu não vou substituir aqui ainda para não ficar complicado à toa, vezes a derivada de V em relação à pressão para uma entropia constante. E aí aqui tá, para uma entropia constante o volume não vai ser nRT sobre V, na verdade vai ser, mas vai ter uma relação a mais que a gente tem que levar em consideração, que se a gente usar apenas a lei geral dos gases lá, ela não vai aparecer. Então a gente tem que substituir esse volume bem aqui, na verdade. Porque o que interessa é a relação entre V e P. E lá está implícito que a temperatura está variando na equação geral dos gases, né? Então é melhor usar essa aqui, porque aqui não tem nada variando além da pressão. Então a gente substitui C elevado a 1 sobre gama, dividido por P elevado a 1 sobre gama. A constante sai, então fica menos C a 1 sobre gama, dividido por V, vezes a derivada em relação à pressão de P elevado a menos 1 sobre gama, né? Então essa derivada vai ficar menos C elevado a 1 sobre gama, dividido por V, vezes essa derivada vai ser menos 1 sobre gama, P elevado a menos 1 sobre gama menos 1. Então cancela esse menos com esse menos e vai ficar C elevado a 1 sobre gama, dividido por gama, vezes 1 sobre o volume. Então 1 sobre o volume vai ser o inverso disso aqui. 1 sobre o volume vai ser P elevado a 1 sobre gama, sobre C elevado a 1 sobre gama. Então vamos substituir isso aqui. Tá? Vezes o que já estava aqui, que é P elevado a menos 1 sobre gama. Posso escrever isso como vezes P a menos 1. Então vai cancelar essa constante com essa. Vai cancelar esse P com esse, porque somando fica P elevado a zero. E aí sobra só esse gama e essa pressão aqui. Então a compressibilidade isotérmica para o gás ideal fica Ks igual a 1 sobre gama vezes a pressão. Esse é o resultado final, né? E como já vimos, né? Vimos lá em cima, Kt é igual a 1 sobre P. Então essas são as compressibilidades do gás ideal. Ks é uma compressibilidade adiabática, Kt, compressibilidade isotérmica. Então vejamos alguns exemplos. Então, com essa definição aqui, nós vamos ser capazes de dar uma medida
né? Através do laboratório e da teoria, daquilo que eu mencionei antes. Se é mais difícil comprimir um sólido, então ele deve ter uma compressibilidade muito baixa, tá? E todas as compressibilidades que a gente vai considerar nesses exemplos são isotérmicas, são kT, e todas elas estão medidas nessa unidade, 10 a menos 11 Pascal a menos 1. Então isso faz com que todas estejam na mesma escala. Então nessa escala aqui de 10 a menos 11 Pascal a menos 1, a compressibilidade do alumínio é 1,38 aproximadamente, do níquel 0,5, da prata aproximadamente 1 e do ouro aproximadamente 0,57. Então vejam que os metais, os sólidos que estão aqui, tem toda essa compressibilidade mais ou menos dessa ordem, entre meio e 1,5 mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Todas elas aqui, todos esses exemplos, né, eles satisfazem isso. Tem um kT mais ou menos entre 1,5 e 0,5. Esse kT dividido, né, por 10 a menos 11 Pascal a menos 1. Certo? Mais ou menos entre meio e meio. Tá meio bagunçado isso. Agora vamos comparar isso com os líquidos. Então eu botei aqui 4 líquidos para vocês, olha só a diferença, né? Enquanto que o kT dos sólidos estava aproximadamente em 0,5, aproximadamente 1 na verdade, né, entre meio e meio, aqui para o etanol já vai ser 110 na mesma escala, para glicerina 21, para o mercúrio, né, que é um metal que é líquido a temperatura ambiente, vai ser 3,7. Veja que já é menor, mas aí é pelo fato deles ter uma densidade muito alta também, ser um metal e outras coisas. E da água a uma temperatura constante vai ser aproximadamente 45,8 nessas mesmas unidades. Então, em outras palavras, é aproximadamente 46 vezes mais fácil comprimir a água do que a prata, tá? Isso é uma maneira da gente ver isso. Aproximadamente 46 vezes mais fácil. E aproximadamente 110 vezes mais fácil comprimir o álcool etílico, né, o etanol, do que a prata, que é um metal. Então veja que é possível sim comprimir os metais, mas a compressão deles é muito menor do que a dos líquidos. E finalmente a dos gases é bem maior. E eu não encontrei uma tabela bonitinha igual essa aqui para os gases na internet. Pesquisei durante uns 2 dias e não achei, mas eu achei esse gráfico aqui, que nada mais é do que a fórmula que a gente já viu, né? Que para o gás ideal, kT é igual a 1 sobre P. Então se a pressão aumenta, o kT diminui. Quanto maior a pressão aqui, menor a compressibilidade do gás. Isso aqui, esse E são potências de 10, né? Muito bem. Outra coisa interessante da gente discutir é a variação dessa compressibilidade isotérmica com a temperatura. E a gente precisa pensar um pouco no que a gente está fazendo para não falar besteira. O kT é um cálculo feito a uma temperatura constante. Mas a gente pode pegar o mesmo material e calcular esse kT a uma temperatura de 240 graus Celsius ou Kelvin. Tá, eu peço até desculpa para vocês que eu não achei uma imagem melhor. Essa daqui eu tirei de um vídeo no YouTube, que é um vídeo confiável porque é de uma das maiores especialistas nesse assunto no Brasil, que é a professora Márcia Barbosa, lá da URGS, que eu já tive o privilégio de assistir uma palestra dela, muito interessante, inclusive. Bom, resumindo, nos líquidos, essa constante kT, compressibilidade, aumenta com a temperatura, né? E aqui são diferentes situações para o mesmo líquido, que é o tolueno, tá? E a gente percebe que ele sempre aumenta com a temperatura, né? Mesmo em diferentes condições, que devem ser provavelmente pressões diferentes. Porém, na água isso não se verifica, né?
E eu boto aqui o tolueno, apesar dele ser um líquido, digamos assim, exótico, não é? A gente não esbarra nisso, né, direto no supermercado, mas o comportamento dele é bastante normal, considerado bastante normal pelas especialistas também nesse assunto. Ou seja, é normal que o KT cresça com a temperatura, seja uma função crescente com a temperatura para um líquido. Porém, curiosamente, com a água não acontece isso. A água tem um comportamento anômalo também em relação a isso. Então, até mais ou menos 40 graus Celsius, numa escala de 0 a 100, a compressibilidade da água diminui com a temperatura, atinge um mínimo aqui próximo de 40 graus e depois aumenta. Isso significa que entre 0 e 40 graus Celsius vai ficando cada vez mais difícil comprimir a água. Misteriosamente tem uma temperatura crítica aqui, que a partir dela, à medida que a gente esquenta, vai ficando mais fácil comprimir a água, a compressibilidade aumenta, né? Então isso é um comportamento anômalo da água, que também deve ser levado em consideração, né, em aplicações à oceanografia, né, já que no estudo de vocês de oceanografia, toda essa escala de temperatura aqui, até mais que isso, é relevante para entender, né, os oceanos e também a atmosfera. E foi isso que eu preparei para vocês hoje. E eu deixo minhas recomendações aqui para quem achou alguma coisa interessante do que eu falei. Eu consultei muitas fontes, mas em relação a aspectos das anomalias da água, que eu percebi nas referências que eu encontrei e também que vocês me passaram, que é uma coisa interessante de estudar em oceanografia, né? Sobre anomalias da água e também a pesquisa dela, que é uma pesquisa extremamente relevante, importantíssima, que é sobre a dessalinização da água do mar usando, até onde eu me lembro, nanotubos de carbono, né? Nanotecnologia. Tem esses dois vídeos aqui no YouTube com duas palestras dela, uma de 1 hora, que é essa primeira aqui, aproximadamente 1 hora, e essa daqui é aproximadamente 15 minutos, se eu não me engano, tá? Então, fica a dica. Esse artigo aqui da revista Física na Escola, que não é um artigo difícil de ler, não tem fórmula nenhuma nesse artigo, só tem texto e gráfico. Muito interessante esse artigo, que foi escrito em homenagem à professora Márcia Barbosa, né? Então também fica a dica, da onde eu tirei alguns gráficos que, como vocês devem ter percebido nas anotações embaixo do gráfico. Para quem achou interessante o aspecto termodinâmico das coisas que eu falei, desses conceitos, eu indico duas referências, que é a referência 6 e a 11. A referência 6 é do professor Mário José de Oliveira. Mário José de Oliveira, que eu já mencionei antes, que tem disponível grátis na internet. E a referência 11, que é um livro de termodinâmica para engenharia. Quem não tiver esse, pega qualquer um de termodinâmica para engenharia, que eu acho que vai ter algo interessante para ler, para quem quiser. E minha última dica, os slides aqui que eu achei do professor Mauro Cirano, que também estão disponíveis gratuitamente na internet, nesse endereço que eu coloquei aqui, né, que são os slides de uma apresentação, na verdade de uma aula, sobre as propriedades físicas da água, do mar, especificamente. É uma aula específica para oceanografia, onde tem outras coisas que eu não discuti aqui. Eu foquei nesses aspectos termodinâmicos, seguindo a dica que um dos professores de vocês me deu lá no início da disciplina, que seria útil depois para a oceanografia física, né? Enfim, mas nesses slides tem muito mais do que eu falei aqui, muito mais no sentido que fala de outras coisas, tá? Então é isso, até a próxima.